Boa noite. No programa desta quinta-feira, a nossa entrevista é com o jornalista e professor William Robson. Vem analisar a cena político-partidária do RN para as eleições 2026. E ainda, Câmara de Mossoró realiza audiência pública para debater plano plurianual. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos assiste aqui de Mossoró, mas você que nos acompanha em todo o Rio Grande do Norte. Você que está atento aqui no Oeste, no Alto Oeste, você no Vale do Açu, Natal, região metropolitana. Um abraço a você que nos assiste em Parnamirim, você em Pau dos Ferros, Açu, Ipanguaçu, Apudi. Muito obrigado você aí de Apudi, você em Governador de Sé, aqui em Tibau. Então, são muitas cidades que têm TCM, que o pessoal gosta de assistir aqui ao nosso programa. E hoje a gente vai falar sobre eleições. Toda semana tem um momento em que a gente fala basicamente sobre as eleições gerais de 2026 e hoje quem vai analisar conosco aqui é o William Robson, do blog William Robson e também do jornal Agora RN, com coluna semanal nesse jornal que é divulgado, né, a partir de Natal, mas ele tem já uma capilaridade no Rio Grande do Norte, então a gente vai falar muito sobre eleições nesta edição de hoje. Você participa, manda sua mensagem através do nosso Instagram, @Cenário Político TCM, e também o WhatsApp, 988028941, e também o Instagram, @Cenário Político TCM. Bem, antes de a gente iniciar aqui o nosso bate-papo com o William Robson, vamos falar sobre uma informação, né, que a gente trouxe ontem, de forma ali, né, quase que na hora que aconteceu, mas um dia após o deputado estadual Ivanilson Oliveira anunciar filiação ao Movimento Democrático Brasileiro, aqui no RN, o também deputado estadual Ubaldo Fernandes anunciou hoje a decisão de retornar ao partido presidido pelo governador em exercício Walter Alves, abre aspas. As filiações de Ubaldo e Ivanilson representam um fortalecimento do MDB e reforçam o compromisso com o diálogo. Isso mesmo, com o diálogo, a união e a construção de um futuro melhor para o Rio Grande do Norte. Não é isso, Wolverine? E o Ubaldo, que já foi do MDB, tem uma trajetória de compromisso com o povo e de muito trabalho em Natal e em todo o estado, foi o que disse Walter Alves. E o Ubaldo disse o seguinte: reingressar ao MDB é uma decisão importante na minha trajetória política. É um partido que tem a tradição, é respeitado em todo o Brasil e no nosso estado. Tem uma grande história de serviços prestados ao povo. Chego para contribuir e somar, foi o que explicou. Está aí a imagem, né? A foto de Ubaldo Fernandes e de Walter Alves. O deputado estadual Ivanilson Oliveira, né, que a gente repercutiu ontem aqui, você vai acompanhar a foto, também anunciou que vai concorrer à reeleição pelo MDB do Rio Grande do Norte no próximo ano. O parlamentar aceitou o convite do vice-governador e presidente estadual da legenda, Walter Alves, e oficializou a sua entrada no partido. Com a filiação, Ivanilson confirma que disputará a reeleição do próximo ano pela nominata do MDB. O deputado reforça a presença da legenda na Assembleia Legislativa e amplia o espaço do partido no cenário político potiguar. Portanto, atualmente, o MDB é um dos maiores partidos aqui do estado, com mais de 40 prefeitos, 30 vice-prefeitos, mais de 300 vereadores, e aí chegando 2 deputados. É claro que tem a questão da fidelidade partidária, né? Vai ter que haver a liberação tanto do União Brasil por parte do Ivanilson, isso aí que você acompanha na foto, quanto também a liberação do PSDB, que é o partido de Ubaldo Fernandes. Se não houver essa liberação, né, em comum acordo, aí vai para a Justiça. Aí, voltando aqui comigo, tem a janela partidária lá para março do ano que vem, acredito que é isso, né? Né, pessoal? É isso mesmo. Então, tem a janela partidária que aí não precisa de decisões judiciais, mas
Se não houver esse acordo, enfim, vai para o tapetão, né? Ou então vão continuar nessas respectivas siglas aguardando esse período. No instante se passa mesmo, já estamos em setembro, daqui a pouco chega dezembro e, enfim, já inicia essas articulações para 2026 de forma mais prática. Bem, tudo sobre 2026, viu? Esses movimentos todos aí. E a gente vai trazer informações sobre partidos com o nosso entrevistado de hoje, o William Robson, jornalista do blog William Robson e também do jornal Agora RN, que eu sei que o pessoal lá do Agora RN também assiste aqui a gente agradece a audiência. Bem, William Robson, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Cenário Político. Boa noite a todos os telespectadores da TCM, do programa Cenário Político. É isso, vamos conversar um pouco de política, né? Tentar aí também destrinchar o que está acontecendo no âmbito da política aqui no Estado, muita coisa ainda indefinida e muita coisa também, muita incerteza, muitas dúvidas, né? Vamos falar um pouco dessas dúvidas e levantar essas dúvidas com a nossa audiência aqui. Tá, vamos já trazer aqui as imagens na tela e aí o William Robson faz o comentário e a gente interage também. Na tela, a gente começa falando sobre partidos. Vamos lá, Federação, PT, PCdoB, Partido Verde. Qual é a sua análise sobre esta federação para 2026, William Robson? Olha, é uma federação, aí, vamos dizer, já, digamos, tradicional, né? Uma coligação que já é tradicional, já que dá esse nome de federação por conta dessa obrigatoriedade que é de união desses partidos que se coligam. Mas o PT, ele vai chegar com um desafio muito grande, né? O PT e a federação, que é tentar aí buscar garantir a reeleição do próprio partido, né? Vamos dizer assim, no governo do Estado, né? Então, acho que um dos desafios agora, principalmente do PT, é garantir que o Cadu, que é o candidato, se a priori é o candidato do PT, seja alavancado junto com todos os apoios dos partidos de apoio e, em 2026, né, tentar aí conseguir chegar de uma forma mais competitiva. A princípio, né, a gente pode considerar que o Cadu ainda não está competitivo, mas é claro que quando tem todo o PT, o governo do Estado, outros partidos de apoio também que não fazem parte da federação, como o MDB, por exemplo, dando todo esse suporte, acredita-se que a situação pode mudar no ano que vem. Então, o PT vai chegar muito forte também com relação a isso e a própria governadora, né, buscando também uma vaga no Senado. Vamos para uma outra imagem aqui na tela. Vamos trazer o MDB. O MDB que a gente falou agora há pouco sobre Walter Alves, que assumiu o governo, viu? A governadora viajou para uma agenda internacional, foi para Paris e Walter Alves é o governador interino. E o MDB para o próximo ano, William Robson, vai conseguir essa estrutura aí que o Walter Alves está planejando? Se depender do Walter Alves e da própria governadora Fátima Bezerra, sim. Porque o que eu percebo é que o MDB está se capitalizando a nível de Estado, do ponto de vista eleitoral, se fortalecendo. Você trouxe agora a informação com relação à quantidade de prefeitos, né? São 40 prefeitos. Isso aí é um número bastante importante. É o maior partido aqui no Estado, considerando esses números. E o que se percebe é o seguinte, Walter Alves, ele já começa também a dar uma cara para o seu próximo governo, não esse, claro que ele está interinamente, mas o próximo que ele vai assumir quando a governadora renunciar. Deve ter uma cara mais voltada para o MDB do que a continuidade do governo Fátima. Mas a governadora Fátima, ela tem se preocupado com isso também. Ela tem se preocupado com qual será a característica do governo Walter Alves no próximo ano. Então, vai que se o MDB se fortalecer a ponto de Walter Alves ganhar um bom respaldo no ano que vem, já como governador, isso pode, inclusive, ameaçar a candidatura de Cadu. Há, inclusive, alguns atritos aí que a gente já percebe aí, divulgados pela mídia, entre o Walter Alves e a governadora Fátima Bezerra, diante de algumas declarações do pai do Walter Alves, o Garibaldi Filho, dizendo que essa questão aí de que ele não vai ser candidato, ainda não está certo, mas que vai apoiar o candidato do PT, mas tudo ainda está bastante nebuloso. A governadora, por outro lado, saiu inclusive na coluna do Diógenes Dantas, que a governadora respondeu dizendo que só ia abrir mão do governo, só ia renunciar em março, né? E não em janeiro, como muitos estavam, inclusive o MDB, pretendendo, né? Então, a situação do MDB ganha força,
E, ao mesmo tempo, eles vão ficando com as costas largas, né, para poder tentar algo no futuro também. É aquelas dúvidas que a gente consegue aqui, que a gente não consegue ainda decifrar o certo. Vamos ver um outro partido na tela. Qual o partido que vem aí? O PL, o Partido Liberal, presidido aqui no estado por Rogério Marinho. Pronto, Rogério Marinho, nesse caso aqui com o PL, vamos dizer assim, o PL está tentando se estruturar. Inclusive, agora aqui em Mossoró, né, com o diretório moçoroense, com o Jorge do Rosário aí, buscando também estruturar o partido, na intenção de fortalecer o nome do Rogério Marinho. O PL também aí tentando ganhar essa capilaridade no estado. Rogério Marinho, ele tem uma boa habilidade, excelente articulação, não é à toa que se elegeu senador, mas ao mesmo tempo se percebe que ele ainda não definiu qual o futuro dele, qual o futuro do partido dele aqui no estado. Se realmente ele vai sair candidato a governador ou se realmente ele vai buscar algo no âmbito nacional, como, por exemplo, o seu vice de Tarcísio de Freitas. É uma cogitação. E hoje, na Globo News, a Andréa Sadi disse que o Rogério Marinho cogita até mesmo em buscar a presidência do Senado nas próximas eleições do Senado, né? Nas próximas disputas no Senado, no Congresso Nacional. Ou seja, ainda não se sabe ao certo qual vai ser o papel do Rogério Marinho. A preço de hoje, em entrevistas que ele concede, ele diz que é candidato ao governo. E, para isso, ele vem fortalecendo o PL. A título local, considerando uma questão local para o PL, vamos ver qual vai ser o papel do Jorge do Rosário, que não é um bolsonarista raiz, né, radical, vamos dizer assim. Ele consegue conversar mais facilmente. Mas vamos ver aí como é que o eleitor do bolsonarismo vai receber essa nova lógica aí do Jorge do Rosário. Antes de a gente voltar aqui, vamos trazer informação da Câmara de Mossoró. O Legislativo moçoroense sediou nesta quinta-feira uma audiência pública que apresentou o Plano Plurianual aqui de Mossoró, que corresponde aos investimentos do município entre os anos de 2026 e 2029. Acompanhe a reportagem do Danilo Queiroz. O documento foi debatido no plenário João Níceras de Moraes e reuniu alguns dos parlamentares e público em geral da sociedade civil. No momento, foram apresentadas as metas do Poder Executivo na educação, saúde, infraestrutura, habitação, assistência social e outras áreas. Nessa peça orçamentária, ele vai dizer onde quer o município tem interesse de investir. Por exemplo, saúde, educação, agricultura, infraestrutura, previsões para concurso público. Então, o PPA ele vai vai dar plena condição para que na LOA nós possamos apresentar o orçamento de fato com valores estimados. O plano plurianual foi construído com a participação popular, através da internet e de conversas na rua com a população. Os itens debatidos foram apresentados pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças durante a audiência, prevendo ampliações de programas e projetos executados pela Prefeitura. Esse já é um segundo momento, né? Porque nós tivemos um primeiro momento que foi viabilizando a consulta popular, as visitas técnicas às secretarias fins, como saúde, educação, assistência social. Então, toda essa estrutura já esteve reunida, já esteve fazendo diagnósticos das situações e esse processo começou lá em maio, junho. Nós já tivemos atividades, nós já tivemos oficinas técnicas, consulta popular, inclusive construímos uma plataforma chamada Mossoró Participativa, em que nessa plataforma nós colhemos informações e também a partir dessa plataforma o povo vai poder conferir todas as informações voltadas para esse projeto, para esse plano plurianual. Então, as próximas etapas nós vamos consolidar, porque nós temos agora também a contribuição do Poder Legislativo nesse processo de elaboração. A audiência pública realizada na manhã desta quinta-feira estabelece as fundações para o orçamento do município de Mossoró entre os anos de 2026 até 2029. A expectativa é de que a discussão avance cada vez mais e conte, acima de tudo, com a participação da população da região. Portanto, você, cidadão, participar, sugerir, procure seus representantes das suas áreas mais próximas de suas casas, próximo das suas comunidades e sugira a ele que esse investimento possa contemplar as necessidades pertinentes das comunidades. Aí sim, nós vamos poder fazer um orçamento, construir um orçamento totalmente com a participação do povo, que é o que nós desejamos, né? Uma participação
maior da comunidade. O texto agora deve receber emendas dos vereadores e passar por análise da Comissão de Orçamento e Finanças. Daí, segue para a votação em plenário. A previsão é de que todo o processo seja concluído até o mês de outubro. Então, é importante que a população se apegue a estes processos, porque é a partir daí, através de uma sugestão, de uma necessidade do seu bairro, que você leva para a Câmara, que você sugere ao vereador, que ele cria ali uma emenda, que o benefício poderá chegar aí onde você mora, né? Essa semana passada a gente estava falando sobre o acesso ali do Nova Mossoró, ali pela BR-304, né? E foi sugerido, inclusive, por ouvintes nossos lá da 95, que um outro caminho ali pela Estrada da Raiz poderia servir também como escoamento do trânsito. Mas essa ideia precisa chegar na prefeitura, né? A população precisa cobrar e, através aí do PPA, desse planejamento, né, que pode entrar no orçamento, é algo que pode transformar, de fato, aqui o nosso meio. Mas as pessoas precisam entender que, através dela, não apenas do voto, mas dessa participação ativa que a gente também faz e constrói a política. Bem, vamos voltar aqui o nosso bate-papo com o William Robson, jornalista, editor do blog William Robson e também lá do Agora RN. Bem, vamos voltar para a tela. A gente está falando sobre partidos e ficou aqui de William Robson falar. Vamos voltar só mais um do PSD, tá bom? PSD, a gente vai falar do PSDB, mas vamos voltar só um pouquinho aí. A gente volta para o PSD, aí é PSDB, vamos mostrar o PSD. Tá na mesma linha, um pouco aí o PSD, que é presidido no Rio Grande do Norte pela senadora Zenaide. E o PSD, diferente de outros partidos, como a gente falou aí do PL, o PSD não tem um plano, por exemplo, de Assembleia Legislativa ou de Câmara dos Deputados, por enquanto. Está ali no foco da reeleição de Zenaide. Isso basta, William Robson? Eu acho que isso não basta, mas eu acredito que o PSD está se organizando. O PSD está se organizando, está se definindo. A senadora Zenaide Maia, ela ainda não deu uma declaração, vamos dizer assim, clara, evidente, de que rompeu com a governadora Fátima Bezerra. Mas os sinais já foram dados muito claramente, a partir de uma própria participação do prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, num evento da senadora em Natal, no mês passado, e agora num evento promovido pela União Brasil, em Caicó, que ela participou e disse que foi para retribuir. E num desses encontros, o prefeito Alisson Bezerra disse que ganhou um tênis de presente e que com esse tênis iria percorrer ao lado de Zenaide todo o estado. São sinais que mostram que Zenaide e Alisson estão muito afinados, né? E que mostram que o PSDB estará unido dentro de um propósito de Alisson, que também não se declarou oficialmente candidato ao governo, mas que também os sinais estão dados. Então, eu acredito que o PSDB nesse momento, ele vai se fortalecer, vai criar uma crosta em torno da candidatura de Zenaide, vai tentar se fortalecer a partir daí, e a partir dessa união, dessas coligações, vamos dizer assim, dessas articulações que estão sendo feitas agora. Vamos agora ver o PSDB, é isto agora na tela? Isso mesmo, o PSDB, o Partido Tucano, que ainda está presidido por Ezequiel Ferreira, que é o presidente da Assembleia Legislativa. É um partido que está passando dificuldades, assim, muitos está se desidratando, né? Tem a questão do Stifson Valentim, que é o senador, vai buscar uma reeleição, mas também surge uma dúvida. Será que ele será candidato ao governo? Porque o PSDB tem estrutura aí para tentar lançar o Stifson Valentim ao governo, caso o Rogério Marinho não queira ser o candidato, porque foi essa condição que o Stifson colocou numa recente entrevista aqui mesmo, no grupo TCM. Então, surgem essas dúvidas. Mas o PSDB, durante todo esse tempo, né, ao momento que o tempo está passando, vai se desidratando, vai perdendo a sua capilaridade. E já perdeu um deputado, viu? Como a gente mostrou no primeiro bloco, já saiu o deputado Ubaldo. A tendência é que outros saiam também, como o próprio Ezequiel, e deverá ir também para o MDB. E até pouco tempo o PSDB era o principal destaque do partido a nível nacional aqui no estado. Exatamente. No RN era o exemplo nacional entre os tucanos. E agora está passando por essa dificuldade, né? Vamos ver mais um partido na tela. União Progressista, que é a Federação União Brasil, PP.
Aqui no Rio Grande do Norte, União presidido por Zé Agripino e o PP por João Maia. Sim, é uma união, uma federação muito forte, né? É uma das maiores do país. Eu acredito que acho que é o maior grupo, né, em termos de federação no país. E aqui, a nível de Estado, tem aí a intenção de lançar um candidato. Esse candidato aí, o nome orbita em torno de Alisson Bezerra, né, no União Brasil, um nome que tem liderado as pesquisas até aqui. Todas as pesquisas sérias até aqui mostram isso, mostram uma liderança do prefeito Alisson Bezerra ao governo do Estado. Ele ainda não, como eu falei, ele ainda não anunciou que será o candidato. Acredito que será, né? Que será nada, a não ser que haja uma mudança muito importante até o ano que vem, mas a preço de hoje, acredito que será, e será o candidato da União Brasil. União Brasil, na verdade, essa federação, União Progressista, pelo corpo político que tem, não deveria lançar candidato ao governo, Senado, Câmara Federal, Assembleia Legislativa, enfim, compor uma chapa completa. Ao que parece, os acordos poderão ali ajustar, por exemplo, não lançar um candidato a senador, ficar num apoio ali ou outro. Como é que você observa isso? Porque eu acredito que vai faltar, vai sobrar candidato, né? Porque vai ter muita gente com voto. Principalmente na proporcional, né? Exatamente, ali a briga vai ser grande. Na proporcional. Agora, realmente, para Senado, vamos dizer assim, isso, eu não vejo ainda um nome que se destaque no partido para ser candidato ao Senado, por enquanto, né? Essas definições ainda não foram dadas, né? O nome que aparece ali, que pode se unir ao próprio União Brasil, é o nome da Zenaide, que é do PSD, mas do próprio União Brasil, nesse momento, não. Agora, que realmente o União Brasil deve lançar uma nominata forte na proporcional, isso aí é algo que já se imagina. Falando de proporcional, a gente falou sobre os partidos, né? A gente trouxe ali a federação, o MDB, a gente falou também sobre o próprio União Progressista, PSDB, PL, PSD. Existe agora uma preocupação de formar essas nominatas, né? Essa formatação é bem interessante porque diminui a quantidade de partidos, né, na busca pelas vagas e aumenta ali o capital político para poder ser eleito, né, principalmente a Câmara dos Deputados, que vai ser uma barra pesada. Qual é a sua visão sobre essa disputa proporcional? Olha, eu acredito assim que essa disputa proporcional deve se basear muito nos nomes que ainda falta definir na majoritária, né? Porque assim, a União Brasil Progressista deve formar uma nominata muito forte, eu acredito que sim, né? Eu acho que o MDB também deve apresentar. Você vê que o Walter Alves ele tá se fortalecendo, ele está conseguindo montar uma base muito importante dentro do partido, e também a federação do PT, né? Então, eu acredito que os nomes ainda levantam dúvidas ainda, mas eu acredito que esses três agrupamentos vão sair bastante forte na proporcional. Nomes, por exemplo, como Isolda do PT, como Bernardo Amorim, que deve ir para o MDB, e outros nomes, por exemplo, o ex-prefeito de Caraúbas também disse que é candidato a federal. Para federal vai ser mais difícil entrar, né? Essa busca aí desses deputados para chegar lá na Câmara Federal vai ter que furar a bolha de quem já está lá, de quem já tem e alguns ali emenda Pix, vai ser difícil, né? Sim, alguns que já estão consolidados. Ainda também não se sabe, por exemplo, se Isolda vai realmente sair nessa disputa para federal, né? Ela que tem um grande núcleo eleitoral que garante uma eleição tranquila uma busca pela reeleição, né? Então, não acredito que ela possa sair a federal nesse momento, né? Uhum. Muita coisa vai mudar. Sim, claro. Coisa ainda está muito indefinido. Está em transformação, como você está acompanhando aqui. Eu estou com o Gerson Nóbrega, ele manda uma mensagem aqui, manda um abraço aqui para o William Robson. Ele pergunta o seguinte: ainda existe a obrigatoriedade de repetir nos estados a coligação feita a nível nacional? É chamada verticalização, né? Pois é, eu não lembro. Não. Na verdade, tem a federação, né? Porque a federação, sim, a federação, tanto aqui no Rio Grande do Norte quanto em São Paulo, a federação PT, PCdoB, PV é uma só.
Mas aqui no Rio Grande do Norte o PT pode fazer uma chapa com o PL de vice, né? Sim. Mas lá em São Paulo não, o PL pode se juntar com republicanos. Isso aí não... Mas a coligação ela só é para a majoritária, né? Para, no caso, o governo do Estado. Porque a majoritária do Senado não tem coligação, né? Na proporcional não existe mais coligação. Deu para entender, agora as federações acho que se repetem, né, em todos os lugares, né? A federação sim, são 4 isso. anos. Então, essa federação do PT, ela vai até 2026. Acredito que finalizando o processo eleitoral, eles já podem abrir para uma nova negociação ou a entrada de partidos ou a saída, né? Então, é isto. Então, não tem mais coligação para proporcional, nem essa obrigatoriedade de o que está acordado lá em cima se repetir nos estados. Bem, quem também está aqui conosco é o Valdenberg, o Bronca. Eu só acredito que ele está assistindo porque ele mandou a foto aqui da televisão numa pose aqui do William Robson durante a nossa entrevista, viu? Vou até mostrar aqui, porque ele mandou a foto da televisão, está na audiência aqui. Valeu, obrigado, o Bronca, lá do Instagram do Bronca, que entrou ali numa... Eu estou percebendo, viu, meu amigo? Entrou numa... meio que o fofocalizando ali do SBT. Tô pegando aí, viu? Quem também está aqui conosco é a Rafaela Costa. Um abraço aqui para a senhorita Rafa, que está acompanhando aqui a gente. Está com a mãe dela, né? Eu sempre busco aqui na minha memória anotada, Dona Nilda Costa. Um abraço para a Dona Nilda e também a Rafaela Costa acompanhando aqui a gente. Ela escreve um alô para esses 2 grandes jornalistas. Valeu, obrigado pela audiência. Já eu trago mais mensagens, tá bom? Bem, vamos para o Senado. Os pré-candidatos hoje ao Senado, os mais fortes, né, os mais citados nas pesquisas. Nós temos na tela, quem que vai aparecer primeiro? Fátima Bezerra. Fátima que está em Paris, está lá numa agenda internacional na França. E Fátima Bezerra, William Robson. A Fátima Bezerra, candidata certa ao Senado, vai renunciar ao mandato de governadora agora em abril, segundo ela não vai antecipar. E tem sido muito competitiva nas pesquisas. Agora, a disputa da governadora Fátima é com a senadora Zenaide, por uma segunda vaga. Esse ano, né, no próximo ano, serão 2 vagas ao Senado, os eleitores, nossa audiência aqui sabe. Mas só que o Stevenson Valentim, que também é o candidato à reeleição, está avançando muito rapidamente nessas pesquisas. Ele tem aparecido na liderança em praticamente todas elas e com uma ampla vantagem. Isso, e enquanto que a governadora Fátima Bezerra e a senadora Zenaide Mar ficam se alternando no segundo lugar. Mas fala-se que, dependendo do potencial do governo, a máquina do governo trabalhando na campanha no ano que vem, isso já com Walter Alves sentado na cadeira, né? E essas questões que levantam dúvidas também, qual será o peso que o governo do Estado vai imprimir na candidatura de Fátima no ano que vem? Isso pode fazer toda a diferença e garantir a ela a segunda vaga, né? Vamos esperar. Uma observação por falar em máquina, que todo mundo que vai concorrer, né, esses principais nomes, estão com suas respectivas máquinas na mão. Fátima Bezerra, do governo, né, por enquanto, faz sua pré-campanha baseada nisso. E outros 2 nomes que vão concorrer à reeleição por enquanto. Zenaide e Stevenson estão sim distribuindo, estão trabalhando ali as suas emendas. Na tela a gente tem aqui Stevenson Valentim. Sim. Que este é quem sabe usar muito bem esse recurso aí das emendas no Estado. Das emendas, das polêmicas e das redes sociais, né? Vamos dizer assim. Stevenson será candidato ao Senado? É uma dúvida. Será uma dúvida por quê? Porque recentemente ele concedeu uma entrevista dizendo que pode ser o candidato ao governo. Ele falou que não anunciou em lugar nenhum que seria candidato à reeleição. Que ele poderá ser o candidato ao governo caso Rogério Marinho não seja o candidato. E se colocaria como o nome da oposição à governadora Fátima Bezerra nesse momento, e ao PT nesse momento. Ele abriria a mão de uma reeleição praticamente certa ao Senado para tentar buscar um caminho junto ao governo do Estado? Essa é a dúvida que fica colocada aqui. Mais uma dúvida para o nosso eleitor. Mas por que tantas dúvidas? Porque realmente a situação está sendo colocada nesse momento assim. Nem os próprios candidatos sabem o que vão fazer. Nessa semana, o Stevenson Valentim se colocou numa bifurcação. Vou para o Senado ou para o governo? É o jogo sendo jogado. Por isso de tantas incertezas ainda.
Na tela, mais um pré-candidato ao Senado, Zenaide Maia. Zenaide, ela é candidatíssima, é pré-candidatíssima à reeleição. Ela disse aqui no cenário político, não tem dúvidas, ela vai para a disputa ao Senado. Sim, ela não nega. E nas entrevistas tem reafirmado isso. Ela é candidata ao Senado tão certo quanto a governadora Fátima e o Stevenson Valentim também. Eu não acredito que o Stevenson Valentim vai sair candidato ao governo, não. Eu acho que é uma bravata ali, ele lança, ele fala ali, naquele momento, eu acho que ele não vai sair candidato ao governo. A senadora Zenaide Maia, sim, vai buscar a reeleição. Ela fala isso para todo mundo. Tem o apoio do prefeito Alisson Bezerra, tem trabalhado também as emendas, né, principalmente aqui na região, é forte também na região metropolitana e tem se alternado nas pesquisas com a governadora Fátima Bezerra, na segunda colocação, se posicionando muito bem em algumas delas. Agora, nesse momento, não dá para saber ao certo quem deve ocupar essa segunda vaga diante do cenário em que Stevenson aparece em primeiro. Se é a senadora Zenaide ou a governadora Fátima Bezerra. As duas estão ali na disputa. Eu gostaria de ouvi-lo, William Robson, com relação à fala de Zenaide aqui, que ela diz o seguinte: eu não solto a mão de quem me deu a mão, no caso, Alisson Bezerra. Sim. Então ela vai com Alisson se Alisson realmente definir que vai ser candidato ao governo. Mas e a mão de Fátima Bezerra? Que, enfim, ela, como vice-líder do governo no Senado, tem uma ligação muito próxima com o presidente Lula, que é o padrinho político, podemos até afirmar assim, de Fátima Bezerra. No caso, essa ruptura ela precisa acontecer. Eu acredito que a frase dela, que é uma frase originalmente criada pelo prefeito Alisson Bezerra, né? Uhum. O prefeito Alisson Bezerra usou essa frase em Natal com ela. E ela retribuiu com a mesma frase, que não solta a mão de quem apoiou. Essa frase pode ser entendida de duas formas, Vonúvio. Ela não soltou a mão de Fátima ou foi Fátima que soltou a mão dela? Não é? Porque aí, se Fátima soltou a mão de Zenaide e ela foi segurar a mão do prefeito Alisson Bezerra, mostra que as duas são rivais na disputa ao Senado. E que se Zenaide ficasse ao lado de Fátima, não teria a mão dela para apoiá-la numa dobradinha. Então ela optou por essa ruptura, embora ela não fale isso publicamente, ela optou por essa ruptura com a governadora Fátima Bezerra, não soltou a mão de Fátima. Fátima soltou a mão dela. E nessa questão aí, ela buscou um outro apoio, né? De mãos dadas agora com o prefeito Alisson Bezerra. Um abraço aqui para o Edi Licurgo. Edizinho, meu primo, muito obrigado pela audiência, está nos ouvindo, está nos acompanhando, nos assistindo lá em Caraúbas, junto lá com Dona Severina, que é a mãe do Edi, Severina Licurgo, acompanhando também aqui o nosso programa. Obrigado pela audiência, tá bom? Pessoal da família Licurgo aqui conosco. Quem também está mandando aqui mensagem no nosso WhatsApp, parabenizo aqui... quem está aqui mandando mensagem, Carlos Augusto. Valeu, Carlos Augusto. Boa noite, meu nome é Carlos Augusto, quero parabenizar meu tio Ulisses, que hoje completa 1 século de vida. Meu amigo, 100 anos, hein? Um abraço aí para o seu Ulisses. Tomara Deus que eu chegue aos 100 anos, né? Porque realmente é uma luta. Parabéns aí, viu, pelo centenário. Quem também está aqui conosco, direto lá do Santa Helena. Boa noite, pessoal do Santa Helena aqui atento a gente, a Celinha. Valeu, Celinha, sempre também aqui com a nossa audiência. O João, diretor da UPA, mandando mensagem, o casal Nonato Gomes e Edilene Moraes, lá do Van Rosado. O Jean Paul Contador, mandando mensagem aqui, tá ligado no cenário político. E o Bronca tá mandando pergunta aqui, viu? William Robson, com a condenação do ex-presidente Bolsonaro, Rogério Marinho confirma candidatura ao governo do estado ou vai compor a chapa com Tarcísio? O William Robson falou sobre isso, mas eu ajusto aqui a sua pergunta. Um abraço para o Niel do Sumaré também aqui conosco. Eu ajusto sua pergunta, já que é um assunto da hora. Bolsonaro foi condenado lá no STF a mais de 27 anos, né, de prisão. Isso poderá modificar de fato o cenário eleitoral nacionalmente e aqui no estado, William Robson, antes de a gente falar dos candidatos ao governo. Sim, eu acredito, assim, eu não acho que o senador Rogério Marinho tenha ficado surpreso com a decisão. Então, as próprias decisões em relação ao futuro eleitoral dele, ele já vinha tomando, já sabendo também que uma condenação como essa de hoje já estava prevista. Então, o que eu observo é o seguinte,
Ele agora se coloca numa decisão, uma decisão que está dividida em 3 partes, né? Vamos dizer assim. Ele vai olhar para o Rio Grande do Norte, buscando uma candidatura ao governo, seria uma delas. A segunda parte, vai tentar a eleição no Congresso Nacional, ser presidente do Senado, como foi dito hoje na Globo, ou ele vai tentar ser o vice Tarcísio de Freitas, buscando a eleição presidencial, como vice do Tarcísio, né? Essa é a dúvida dele. Mas, por enquanto, né, mesmo com essa decisão do Bolsonaro, que não é nada surpreendente, todo mundo já sabia disso, ele confirma que será candidato ao governo do Estado. Ele confirma que é candidato. Né? Então, da palavra dele, do que ele vem anunciando nas entrevistas, ele vem falando que é candidato ao governo. E o Tarcísio se encontrou com a Raquel Lira, que é governadora do Pernambuco, então o Nordeste está sendo bem observado, né? E a direita bolsonarista precisa, existe de fato essa necessidade de alguém que pense política como Rogério Marinho. Isso é o que eu tenho ouvido, inclusive, dos aliados mais próximos. E o Rogério Marinho tem que se comportar de alguma forma como uma espécie de porta-voz do bolsonarismo, né? Ele se manifestou, por exemplo, com muitos elogios em torno da decisão do Fux, por exemplo. Uhum. Então, ele tem se colocado como esse nome aí, um porta-voz, um nome de destaque dentro do bolsonarismo a nível nacional. Então, isso é um ponto importante que a gente deve perceber também. Vamos aqui, não sei se é do tempo de William Robson, né, do programa do Toby. Vamos bate-bola, jogo rápido aqui, trazendo os pré-candidatos ao governo do Estado. Vamos mostrar na tela o primeiro que aparece, Álvaro Dias. Álvaro Dias disse que é candidato ao governo e continua segurando essa proposta. Não creio que ele será candidato ao governo. Ele vem barganhando muito espaço. Eu acredito que ele vai ficar aí apoiando um candidato da oposição, pode ser o Rogério Marinho, né? Inclusive, ele teve aí uma manifestação muito importante do Paulinho Freire, né? Dizendo que ele poderia mergulhar em águas mais profundas no Estado. Então, vamos ver qual vai ser o caminho do Álvaro Dias. A governo, eu acho que não. Mais um na tela. Vamos a mais um. Alisson Bezerra. Forte nome, líder nas pesquisas, tem se surpreendido, inclusive, nas visitas que tem feito pelo interior, a forma como ele está sendo bem recebido pelas pessoas, muito conhecido mesmo, assim, de maneira que ele vem liderando as pesquisas em praticamente todas as regiões do estado, inclusive em Natal. Eu acredito que será candidato, sim. Na tela, mais um nome, mais uma imagem, né? Cadu Xavier, que eu fiquei sabendo que ele vai utilizar na urna Cadu de Lula. Vai precisar, porque só o Cadu não tem, de certa forma, catapultado o nome dele. As pesquisas mostram que ele fica ali sempre na lanterna, né? Entre os nomes mais cotados. Talvez utilizando aí um sobrenome do Lula, isso possa melhorar. E também com o governo também dando esse suporte, também possa vir a melhorar. A dúvida é, quando o Walter Alves sentar na cadeira de governo, qual vai ser o comportamento do governo em termos de apoio à candidatura dele, se ele realmente for o candidato. Tem mais alguma imagem aí? Rogério Marinho. A princípio, eu acredito que será o candidato também a governo. Ele tem mostrado e dito isso. Não é apenas uma questão de uma conjectura, mas ele mesmo tem declarado que é candidato ao governo. E algumas manifestações de oposição que a gente tem observado mostram isso. Tem mais nome? Tem não, né? Não tem mais nome. Bem, vamos voltar aqui. Um abraço para Rocha Neto, fez questionamento aqui com relação a quem vai presidir a União Brasil, União PP, né? União Progressista. Não há mais tempo, mas para a gente finalizar aqui, William Robson vai clarear para 2026 tudo isso que a gente comentou aqui? Está muito incerto ou não? Ou a gente aqui não está sabendo? Não, vai clarear, né? Eu acho que o tempo vai mostrando isso, né? Tá clareando de certa forma, né? Mas é claro que as articulações, o xadrez que está sendo jogado, né? Uma expressão que o pessoal gosta muito de utilizar, mostram que entre barganhas e interesses, né? As articulações estão acontecendo. Alguns nomes que são proeminentes já estão se mostrando aí que vão se destacar no ano que vem. Então, vamos esperar para isso. O jogo é bruto.
É um pouco, sim. William Robson, jornalista, muito obrigado por ter vindo conversar conosco aqui no Cenário Político. Seja sempre bem-vindo. Obrigado, Vanu. Obrigado a todos que nos acompanharam aí e que entenderam todos esses momentos aí duvidosos ainda da política. E o William Robson vai voltar aqui no nosso programa, tá bom? Você de casa, muito obrigado pela audiência. Boa noite, até amanhã. Um abraço.